Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras, um pouquinho antes aí de Salmos, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo 1, apesar de usarmos os 2 primeiros capítulos para meditar nessa manhã, considerando aí que o capítulo 2 é mais o registro daqueles que voltaram para Jerusalém, né, uma série de nomes aí. Então nós vamos ler o capítulo 1 e depois mencionando cada um dos grupos aqui, em especial a partir do verso 36 do capítulo 2. Eu convido você então a acompanhar a leitura, livro de Esdras, capítulo 1, do verso 1 a 11, um texto que está extremamente ligado à leitura que fizemos inicialmente, a profecia de Isaías, lá em Isaías 45, e aqui nós vemos o cumprimento dessa profecia. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, aquele ungido, que Deus trata 100 anos antes, que mesmo que não conhecia o Senhor, seria usado como instrumento de Deus. Este é o mesmo Ciro. Então diz, no primeiro ano dele, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Jeremias também trata desse assunto, né? Não só de Jeremias, como Isaías. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata e 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome mais uma vez e Te damos graças pela leitura da Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor revela nela, que nos ensina, que nos
traz refrigério, que nos acalanta, ó Deus, em saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, obrigado também pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário em nosso lugar, que nos traz, ó Deus, mais alento, mais acalanto ainda, diante das tribulações dessa vida, pela certeza da salvação e da vida eterna. Por isso, ó Deus, agora, quando vamos meditar um pouco mais na Tua palavra, clamamos para que Teu Santo Espírito nos ilumine a todos, de modo que possamos compreender a Tua vontade e sairmos daqui edificados segundo a Tua graça e a Tua misericórdia. Pai, use-me, apesar de mim mesmo, e fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, e nos conforte a todos, é o que nós clamamos, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como eu mencionei, nós vamos dar uma olhadinha depois no capítulo 2, também alguns detalhes, e o objetivo, portanto, é que nós possamos reforçar, referendar a ação soberana de Deus e, ao mesmo tempo, a atitude do povo de Deus em se preservar fiel para o momento da restauração. Isso aqui é fantástico. Porque o povo de Deus foi levado exilado, mas mesmo sob o exílio, com Jerusalém destruída, os muros destruídos, o templo destruído, eles preservam a sua linhagem, os levitas preservam a sua postura, os sacerdotes a sua postura, na esperança, na expectativa do retorno. Isso certamente aponta para nós que estamos ainda aguardando a volta de Jesus, para chegarmos até o templo da Nova Jerusalém, o templo eterno, também, apesar de estarmos nesse paralelo, né, nessa analogia, também exilados do lugar a que de fato pertencemos, devemos nos manter da mesma forma naquilo que tange a nós, em fidelidade, preservando aquilo que Deus mesmo nos deu, aquilo que Ele nos chamou como povo santo, como sacerdotes do Rei Altíssimo e como adoradores do Senhor. Mas vamos lá, muitas vezes, irmãos, nós olhamos para esse mundo e o mundo parece que está andando sem direção, né? Alguém já disse, parece que Deus deu corda e deixou as coisas acontecendo. E alguns até questionam, se existe um Deus grandioso, um Deus soberano, por que então estamos vivendo tudo isso que nós estamos vivendo? Parece que esse mundo está vivendo de modo aleatório, né? Como se alguém tivesse apertado lá uma teclinha, como você tem lá, às vezes no carro, que você põe no modo aleatório ou no random, né? Que aí vai pôr na música conforme o próprio computador deseja lá, mas sem nenhuma intervenção daquele que está comandando. E parece que Deus fez isso e que o povo de Deus está aqui à mercê de todas as coisas e que você está à mercê de todas as coisas. Parece que não existe ninguém comandando, ninguém segurando as rédeas, ninguém com a mão no timão ou direcionando esse navio. Parece que as coisas estão perdidas. Mas, e esse é o sentimento, né, de muitas pessoas. Mas será que de fato o mundo está à solta? Será que nós estamos numa ribanceira aí sem freio? Será que Deus não está realmente conduzindo todas as coisas? É muito corriqueiro, irmãos, questionarmos ou ouvirmos questionamentos sobre essa situação do mundo. E aí a pergunta que surge é como lidar com esta situação e, ao mesmo tempo, com a certeza da soberania de Deus. Nós recentemente estudamos um pouco do livro de Malaquias, e que trata sobre a questão do mal no mundo, né? Se Deus é amor, por que existem tantas situações adversas? Se Deus é o Deus soberano, poderoso, por que inclusive o povo de Deus sofre? Por que os crentes passam situações adversas nessa vida? Por que nós sofremos? Por que passamos por dificuldades? E nós vimos lá em Malaquias, quando estudamos, né? Se você não pegou, está disponível também lá no YouTube, depois é só procurar. E depois referendando, inclusive, com o estudo agora que estamos fazendo em Romanos, que a prova do amor de Deus para conosco não está no fato da isenção de problemas, não está no fato de termos dificuldades nessa vida, mas a prova do amor de Deus para conosco
está no fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos. Deus vai responder ao povo de Israel, no contexto de Malaquias, dizendo: vocês me perguntam, em que o Senhor tem nos amado? Porque eles estavam passando por situações adversas, e o próprio Deus responde: eu escolhi a Jacó, e desprezei a Esaú. A minha salvação é a maior prova do meu amor para contigo. As situações desse mundo, as situações do dia a dia, os problemas, as tribulações, as lutas, e até mesmo as situações adversas, o sofrimento, a doença, e qualquer outra dificuldade em nossa vida, estamos todos nós sujeitos, mas isso, como diz Paulo em Romanos, não diminui o amor de Deus para conosco. Nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem tribulação, nem angústia, nem morte, nem fome, nem nudez, ou seja, nada e ninguém. Mas muitas vezes, irmãos, no nosso coração nós ficamos nessa situação de dificuldade em responder. Como que eu posso lidar com a realidade que eu estou vivendo, com o sofrimento que eu estou passando, com essa situação terrível que estamos vivendo em relação à pandemia, e ao mesmo tempo sabendo que Deus é soberano, porque a Bíblia diz que Ele o é. Como equilibrar aqui essa conta? Como que podemos entender como que funciona essa relação da soberania de Deus e ao mesmo tempo de todas essas situações adversas na nossa vida? Quando nós olhamos para o povo, ou para a história do povo de Israel, nós podemos visualizar o que Deus pode realmente fazer. Talvez para aquelas pessoas que estavam vivendo a geração que foi exilada, poderiam ter os mesmos questionamentos que nós temos hoje. Mas se Deus é o Deus de Israel, se Deus é o Deus Todo-Poderoso, como que Nabucodonosor vem e acaba com tudo, e quebra tudo, e leva tudo, chega no templo, rouba os utensílios, e destrói Jerusalém, e leva o povo de Deus cativo? Como que isso pode acontecer diante de um Deus grandioso, poderoso? Só que nós sabemos que Deus, mesmo antes dessas coisas acontecerem, já havia avisado ao seu povo que isso aconteceria como manifestação da sua ira, da sua justiça sobre um povo que, ao invés de viver em fidelidade e obediência, mesmo diante da adversidade, e um povo que, ao invés de andar em fidelidade, em adoração ao Senhor, quando estava tudo bem, preferiu cuidar da sua própria vida, preferiu olhar para o seu próprio umbigo, preferiu correr atrás de satisfazer simplesmente os seus próprios desejos, e não colocar Deus como a primazia na vida, como o objetivo maior da nossa existência. Então, essas situações da história nos mostram essa grandeza de Deus, ensinando, discipulando, treinando o seu povo para a confiança. Desde os tempos antigos, né, nós cantamos que o Senhor é o Deus dos antigos, Deus treinou esse povo justamente para abençoá-los. Nós fizemos uma sequência no final do ano passado sobre o livro de Êxodo inteirinho, e nós enfatizamos essas questões, que todos aqueles episódios vividos durante a peregrinação do povo de Israel no deserto aponta para nós, nessa mesma peregrinação que estamos para Canaã celestial, e que tantas situações vividas ali servia tão somente para treinar esse povo a andar de um modo correto diante de Deus. Lá em Êxodo, Deus ensina sobre a confiança. É Deus quem ia trazer a provisão tanto de água quanto de comida. Deus ensina sobre a obediência, ao ponto de que haveria dias que eles teriam que pegar o sustento, o maná que cairia do céu, mas um dia na semana eles não poderiam pegar. E que nos outros dias eles tinham que pegar uma quantidade específica, uma dieta específica para cada um. E se alguém pegasse a mais, aquele pão se tornaria em bicho, em verme. E que num dia específico eles tinham que pegar a quantidade dobrada, porque no sábado eles deveriam simplesmente descansar e servir ao Senhor. E quando se pegava na sexta a quantidade dobrada, no sábado estava tudo bem. Mas se você fizesse isso no domingo, na segunda, na terça, na quarta ou qualquer outro dia, pegando além daquilo que você precisava, daquilo que Deus havia estabelecido, no outro dia o que acontecia?
verme, apodrecia, cheirava mal, era um transtorno, e todo mundo ficava sabendo da onde que veio o fedor. Olha lá, ó, da tenda do Maurício, velho, esse cheiro característico. A Jéssica pegou maná a mais. Olha só, disciplina, obediência, Deus ensinando o seu povo, ensinando sobre a gratidão. Em determinados momentos eles deviam parar, estava tudo bem, não tinha inimigo, não tinha nada, mas Deus fala, olha, vamos montar acampamento, vai parar, porque vocês vão simplesmente me adorar. Sobre a comunhão, ou seja, Deus ensinando sobre todas as coisas, confiança, obediência, gratidão, comunhão. Mas nós vemos também que a história mostra que as gerações posteriores a esse pessoal do deserto continuou desprezando e negligenciando todo o treinamento. E que Deus não nos ouça. Como se fosse possível, né, Júlio? Mas a nossa geração tem negligenciado também a confiança, a obediência, a gratidão e a comunhão. Mesmo tendo a palavra de Deus nas nossas mãos, mesmo conhecendo a história do povo de Israel, mesmo sabendo de cada detalhe, irmãos, mesmo tendo acesso a todas as informações, nós continuamos vivendo como o povo de Israel do passado. Nós negligenciamos a confiança a Deus, nós negligenciamos a obediência a Deus, a gratidão a Deus e a comunhão. Com todo o ensinamento da palavra do Senhor, a gente continua na obstinação da desobediência. Nós abusamos do período da graça. E Deus permite que outras situações sobrevenham sobre nós para que nós caiamos em nós mesmos, entendamos que nós precisamos confiar nele, precisamos obedecê-lo, precisamos ter um coração grato em toda e qualquer situação, e uma verdadeira comunhão uns com os outros e com o próprio Deus. Irmãos, lembrando um pouco do contexto aqui de Esdras, né, a desobediência, a rebeldia desse povo, custou a eles o exílio de 70 longos anos de vergonha, de ignomínia, 70 longos anos de dor, e principalmente 70 longos anos de dúvidas sobre a soberania de Deus. Quando nós estudamos os livros de Esdras e Neemias, que são contemporâneos, Neemias foi o responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém, enquanto Esdras, né, o livro de Esdras vai retratar a reconstrução do templo de Jerusalém. Eles viveram a mesma época. Nós estamos falando então sobre o final, sobre a história do Antigo Testamento, né? E os profetas desse período, os profetas contemporâneos aqui, é Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias um pouco mais à frente, cerca de 100 anos à frente da reconstrução do templo. Mas é um período que mostra e que ensina que, inclusive, 100 anos depois de toda esse curso, de todo esse ensinamento, a geração de Malaquias, como mencionei aqui no momento do início do nosso sermão, continuou questionando sobre o amor de Deus por conta das dificuldades do dia a dia. Agora veja, eles que estavam uma geração de 100 anos apenas, que certamente haviam elementos ali que haviam vivido, e cujo pai havia vivido, cujo avô havia vivido toda aquela experiência. Era algo recente, e mesmo assim esse povo continuou duvidando da soberania do Senhor, ao ponto de chegar diante de Deus e perguntar: Senhor, o Senhor tem falado que o Senhor nos ama, mas aonde está o amor do Senhor? Nós estamos com crise, o império ainda inimigo reina sobre nós, não tem chuva, não tem comida, cadê o teu amor? Agora imagine para nós, olhe para a nossa geração, uma geração inclusive que passa por uma desconstrução, já há vários séculos, tentando colocar, incutir na nossa cabeça que Deus não existe, que Deus está morto, e que a palavra do Senhor é algo que precisa ser atualizada.
Ou seja, nós estamos em grande perigo, irmãos, se não entendermos e não voltarmos aos olhos para as Escrituras, para compreender que o nosso Deus é soberano, mesmo quando tudo está dando errado. O registro de Esdras compreende aí um período de aproximadamente 100 anos, entre o ano 500 e ano 400 antes de Cristo. E isso é interessante porque reforça a ideia de Isaías, que profetizou cerca de 600 anos antes de Cristo, ou seja, 100 anos antes desse acontecimento, mostrando que Deus é o Deus soberano sobre tudo, sobre todos. Deus conhece cada detalhe da história. E esse Deus é o mesmo Deus que avisa o seu povo daquilo que vai acontecer. Irmãos, nós não sabemos quais serão as ações, os cumprimentos da soberania de Deus na nossa geração. Mas eu particularmente, para aqueles que têm acompanhado meu ministério, talvez o Flávio, desde lá de Matão, há 20 e tantos anos eu prego que viria dias difíceis. Há 20 e tantos anos eu disse que um momento teríamos pandemia, não sabíamos quando, porque Deus já falou que isso ia acontecer. Quando nós passamos por todas aquelas situações, em especial do ano 2000 para frente, terrorismo, 11 de setembro, e tantas situações que estavam combatendo a própria igreja do Senhor, esse avanço das bandeiras contemporâneas que confrontam veementemente a palavra do Senhor, tudo isso já estava previsto. E nós sabíamos que essa geração seria uma geração que passaria por isso, porquanto, pelos dados e pelos sinais que a própria palavra de Deus nos apresenta, depois do retorno de Israel, depois que começou a oliveira a brotar novamente, tudo poderia acontecer, como aconteceu no ano 70, depois de Cristo, que já estava também uma série de sinais já direcionados para aquele período. Agora, com o retorno, com o fim do período dos gentios sobre Jerusalém, e com o retorno de Israel para a terra de Israel, e para Jerusalém de um modo específico, nós estamos sujeitos a passar uma série de situações, irmãos. Ali era só um sinal. Mas mesmo assim, nós estamos vivendo tais situações, não nos preparamos para ela, e ainda nos questionamos, mas será que Deus é soberano mesmo? Mas será que Deus é bom mesmo? Será que Deus está vendo essa situação? Será que Deus não vai fazer nada com esses governantes? Irmãos, esse é o tipo de dúvida que nós não precisamos ter. Deus usa Ciro, um ímpio, e você diz, mas quando nós lemos sobre o edito de Ciro, parece que ele é crente. Na verdade, essa carta, ou esse documento que Ciro manda para o povo de Israel, ele mandou para todos os outros povos. E para cada povo que ele mandava, ele diz, estou fazendo isso por conta do Deus tal, para que vocês voltem para suas terras e reconstruam o templo do Deus tal. Porque Ciro era politeísta, ele acreditava em todos os deuses, e a estratégia de Ciro, não é porque ele era bonzinho com os povos, mas ele queria que os povos voltassem cada um para suas casas, para suas terras, produzissem, crescem nos seus próprios deuses, adorassem os seus próprios deuses, para que pudesse pagar tributo. Esse povo ali na Pérsia não produzia nada, era um peso morto, voltando para suas casas, cheio de motivação, podendo adorar livremente os seus próprios deuses, eram pessoas que estariam dispostas a pagar o que fosse necessário para continuar vivendo em liberdade e adorando ao Senhor. Irmãos, na cabeça de Ciro, toda essa manipulação que gerava tributos, era na verdade o plano soberano de Deus, em inclinar o coração de um ímpio, para fazer justamente aquilo que Deus havia determinado no tempo certo, do jeito certo e na hora certa. Deus age sobre tudo e sobre todos.
Foi assim em todo o tempo. E nessa sequência de impérios, que a própria palavra de Deus já havia nos ensinado, tanto com a Babilônia, quanto com os medo-persas, com os gregos macedônios e até mesmo com os romanos, tudo estava debaixo do cuidado do Senhor. É Deus quem estabelece todas as coisas, é Deus quem remove os reis. Daniel, que viveu o exílio, expressa que o Senhor continua soberano sobre todas as coisas, e que Deus foi quem instituiu Nabucodonosor na posição que ele estava, como cabeça de ouro. Mesmo quando Deus inclina o coração do homem ímpio, e coloca ímpios para governar sobre a cidade, sobre o governo, sobre o país que seja, Deus continua soberano. A nossa luta não é essa. A nossa luta é pregar a existência de um Deus soberano, que enviou o seu próprio Filho para morrer por você, por mim, para nos dar a salvação eterna. Esse é o foco. Nós aguardamos do céu, um novo céu, nova terra. Nós aguardamos uma nova Jerusalém. Nós não faremos do Brasil um novo Israel, ou Israel celeste. Irmãos, aqui a tendência é piorar cada vez mais, mas mesmo que piore cada vez mais, como Abacuque disse, mesmo que não haja nada no aprisco, não tenha colheita, e a situação seja mais terrível a cada dia, eu continuo louvando ao Senhor, porque é nele que está a minha esperança, é nele que está a minha confiança, é nele que está a minha obediência, é nele que está a minha gratidão. Era esse o que aquela geração deveria entender. Um dos objetivos, portanto, do livro é demonstrar que Deus nunca, presta atenção, Deus nunca deixou de ser soberano. E que mesmo a situação adversa e não compreendida por nós, não minimiza a ação suprema do nosso Deus. Deus não deixa de ser Deus e não deixa de ser soberano quando as situações adversas batem a minha vida. Quando os problemas chegam até a minha casa. Ou mesmo quando uma situação adversa abraça o mundo inteiro. Deus continua sendo Deus. Ele sempre foi e sempre será o Deus Todo-Poderoso, como nós cantamos aqui. E o Deus que utiliza tudo e todos para o cumprimento da sua soberana vontade, para o cumprimento dos seus propósitos. Vamos dar uma olhadinha rapidamente nas profecias citadas. Isaías 45, nós já lemos aqui no início do culto, então não se faz necessário nós voltarmos para lá. Mas dê uma olhadinha em Jeremias, que é inclusive o profeta que é citado aqui no livro de Esdras. Primeiramente, capítulo 25. Jeremias, capítulo 25. Profeta que eu particularmente não gosto muito desse título que deram para ele, né, o profeta chorão. Se você tivesse vivido 10% do que Jeremias viu e viveu, você ia ser chamado de o profeta desesperado, porque a situação não era fácil. Se ele é o chorão, você ia ser o desesperado, né? Mas, independente disso, veja o que ele diz aqui no capítulo 25, verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, e farei deles ruínas perpétuas. A Babilônia, que era uma das 8ª maravilhas do mundo antigo, Deus. Mundo antigo. Veio ser dominada agora pelos medos persas, depois pelos gregos e macedônios e depois até pelos romanos.
local que se espera, que se diz que seria, inclusive, a Babilônia, ou a Torre de Babel, e parece que essa cidade ela tem uma questão histórica, desde lá do comecinho, né? Você vê o cumprimento dessa promessa, dessa realidade, desse juízo de Deus sobre aquele povo. Olha, Babilônia vai crescer, mas ela não será um império eterno. Alguém virá e destruirá, porque eu sou o Deus soberano. E somente o reino da rocha, que sem auxílio da mão humana, foi lançada e bateu nos pés da estátua, esmiuçando toda a estátua. Somente esse reino crescerá de tal forma a fazer sombra sobre todas as nações, e esse reino será eterno. E eu estou falando do reino do Senhor Jesus Cristo. Só esse é eterno. Nós temos aqui uma promessa de que o próprio reino da Babilônia, que estava se levantando, aplicaria 70 anos de castigo sobre o povo de Israel, mas também cairia. E assim foi cumprido. Por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Dá uma olhada agora no capítulo 29, verso 10 em diante. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E continua dizendo, verso 14 ainda é importante, ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e o tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então veja, Deus é o Deus soberano, que já havia determinado todas as coisas, até o castigo sobre o povo de Israel, mas também o retorno. Deus diz: olha, eu vou usar Nabucodonosor para ser o chinelo, mas porque ele bateu em vocês, eu também vou destruir a Babilônia. E sabe por que eu faço isso? Porque eu sou o soberano. Eu vou mandar vocês para o exílio, mas eu lancei vocês para lá, e eu sou aquele que traz de volta. Sabe por quê? Porque eu sou o soberano. É nesse contexto, então, irmãos, que nós vemos os acontecimentos históricos relacionados ao retorno do povo de Israel. Como já citei, Ciro era politeísta e, portanto, restaurou não apenas os judeus, mas todos os demais povos que estavam sob o seu domínio, com vista a receber benefício de todos os deuses e receber os tributos de todos os povos. Esta era a visão segundo os homens. Esdras vai registrar a visão espiritual por trás dos acontecimentos, né? Como Isaías disse, Deus chamando Ciro de o meu ungido, meu servo. Na cabeça de Ciro era uma estratégia perfeita para a manutenção do seu império. Mas na verdade era Deus inclinando o coração dele para que a vontade soberana do Senhor fosse realizada. E é nesse sentido então que Esdras nos fala sobre a ação soberana de Deus na redenção do seu povo. E é sobre esse tema que eu quero trabalhar com os irmãos, primeiramente chamando a atenção que essa ação soberana de Deus na redenção do seu povo, ele é demonstrada quando Deus age sobre os governantes. Volte lá para Esdras, o texto que nós vamos meditar. Esdras, verso 1 a 3, então diz que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Veja, Deus desperta o coração, desperta o espírito de Ciro, para que ele tome uma decisão de restaurar o povo de Israel para a sua terra. Mas quando Ciro, na sua responsabilidade, segundo a sua própria cabeça, segundo o seu entendimento, segundo a sua estratégia, resolve mandar o povo de Israel de volta para Jerusalém, ele estava tão somente cumprindo um propósito eterno do Senhor, demonstrando assim que Deus é soberano na redenção do seu povo, agindo sobre os governantes. Até mesmo quando Deus levanta um governante ímpio, um governante malvado, para perseguir a igreja, para perseguir o povo de Deus, e aí ele conduz esse povo a dispersar, justamente para que o avanço do evangelho alcance outros povos. Deus é soberano em toda e qualquer situação. Deus age sobre a política. Nós vemos no Salmo 46 que nós não precisamos temer, mesmo quando as nações bramam, os povos se transtornam. É Deus que age sobre a política, é Deus que age sobre os governantes. Deus age, inclusive, permitindo leis ímpias, para que o povo de Deus possa se levantar, para que o povo de Deus possa assumir o seu compromisso com o Senhor. Deus age sobre as ações das nações e dos povos, como nós vemos em Romanos capítulo 13, Deus constitui toda a autoridade, Deus move os agentes humanos para cumprir com o seu propósito. No texto em questão, em Esdras, nós vemos a expressão importante: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. É Deus quem toca, é Deus quem dirige. Quando Deus simplesmente retira sua mão e deixa o governante a seguir a inclinação do seu próprio coração, agindo de modo a perseguir a verdadeira igreja e o povo de Deus, Deus tem um propósito para isso. E quando Deus age despertando o coração ou o espírito desse governante para que ele determine uma prática saudável ou justa para beneficiar o seu povo, Deus continua soberano sobre ele. Irmãos, o mundo não está à solta. Existe alguém que está no trono, com as rédeas do universo nas mãos. E é o Cordeiro que venceu, e que está simplesmente colocando em pauta os propósitos eternos do Senhor, descritos inclusive no seu livro de Apocalipse, falando das coisas do fim, e que trata de todas essas situações que estamos vivendo. É Deus cumprindo o script que Ele mesmo determinou. É Ele conduzindo a história para a glória final de Cristo Jesus e da sua igreja. A ação soberana de Deus na redenção do seu povo é manifestada pelo fato de Deus agir sobre os governantes. Nós vemos lá em Daniel, citei, Daniel capítulo 2, verso 20 e 21, que Deus é quem estabelece reis e remove reis. É Ele quem traz as estações do ano. Deus é grandioso sobre todas as coisas deste mundo. Sejam as questões humanas, sejam as questões físicas, tudo está debaixo da soberania do Senhor. Outro ponto que Esdras vai nos apresentar sobre a ação soberana de Deus na redenção do seu povo, é que Deus age sobre a economia. Veja qual que é a postura que Ciro manda para os outros povos fazerem em relação ao povo de Deus. Verso 4. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão. Com quê? Com prata, com ouro, com bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Verso 6. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, com bens, com gado e coisas preciosas,
afora tudo que voluntariamente se deu, né, para a reconstrução da casa do Senhor. Irmãos, Deus age soberanamente sobre tudo. E você pode falar assim, pastor, mas na economia? Sim, na economia. Existe uma linha de pesquisadores voltados para a questão do povo de Israel, e uma questão histórica. Não sei se você já ouviu falar sobre o Shemitah. Nós já tratamos disso numa das escolas dominicais, quando falamos das festas. O Shemitah era algo determinado por Deus, que de período em período, 50, 50 anos, haveria então a liquidação de todos os débitos e créditos. Aqueles que haviam, durante esse período, perdido tudo, no final desse tempo deveria restabelecer a divisão que Deus fez das tribos de Israel, e o povo voltava a ter as propriedades que tinham, e o valor da propriedade, inclusive quando se vendia, deveria levar em consideração os anos que se faltava para esse período. E aí você vê então Deus estabelecendo a economia e a manutenção das famílias, uma justiça social tremenda, de tempos em tempos. Ele permitia o avanço, o enriquecimento, mas ao mesmo tempo, de tempo em tempo, ele trazia de novo o padrão de justiça social. Existem alguns estudiosos que têm feito esse tipo de estudo e que têm observado esse chamado Shemitah e já traçaram historicamente que o dia 29 de Elul, que é o último dia do último mês civil do povo de Israel, todos períodos, final dessa época chamada Shemitah, todo 29 de Elul, é um dia em que Deus age soberanamente, trazendo justiça social. Você fala, como, pastor? Depois você pesquisa lá, a internet está cheia de informações nesse sentido, mas as grandes quedas da Bolsa, que muda dinheiro da mão das pessoas, os grandes momentos de queda, todos aconteceram no período de Shemitah, no dia 29 de Elul. É como se Deus estivesse dizendo para os judeus, olha, nesse período, se você tem dinheiro na bolsa, você tira, e aí depois você compra, depois no dia 1º, porque no dia 29 vai cair. Durante vários anos isso aconteceu. E as pessoas muitas vezes questionam, por que esse povo judeu, os caras são enricados, rapaz, os caras conseguem, têm sucesso em tudo, tal. Deus é soberano, irmãos. E quando nós desprezamos, inclusive, a soberania de Deus sobre as questões econômicas, nós gastamos aquilo que Ele nos dá naquilo que não é pão, naquilo que não é para ser gasto. E depois, obviamente, nós amargamos situações por conta da nossa própria desobediência aos princípios e os critérios que o próprio Deus nos dá. Deus é o Senhor soberano sobre tudo, inclusive sobre a economia. Não só no período aqui de Esdras, mas se você se lembrar da saída do povo de Israel lá do Egito, aconteceu a mesma coisa. Deus pegando o dinheiro do ímpio e colocando na mão dos seus. Para o aprazimento desses? Não, para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução da igreja, para a reconstrução do templo. Mas trazia qualidade e justiça social sobre todos. A Deus pertence todas as coisas. Ele faz tudo como lhe apraz. Em vários momentos da história bíblica, nós vemos Deus agindo sobre as questões financeiras, para suprir o seu povo. Lembra de Abraão? Se tornou tão poderoso que teve que sair logo do lugar que estava. Israel, na saída do Egito, acontece a mesma coisa. Você pega Jacó, não citei aqui, mas você pega Jacó, o seu sogro queria dar o tombo nele de todos os jeitos, do jeito que o sogro queria dar o tombo, Jacó era beneficiado financeiramente. Ó, Jacó, você vai cuidar lá aí das ovelhinhas, aquela que nascer listrada é sua, que nascer inteira é minha. Aí começava a nascer só listrada. Aí o sogro falou, não, nós vamos mudar o esquema agora. Agora as listradas vão ser minha e as lisas vão ser sua. Aí começava a nascer só ovelha lisa. Cara, não tem como você brigar contra Deus. Entenda isso. Mesmo que você olhe, só tem ovelha lá branca.
e que aos nossos olhos geneticamente seria impossível nascer uma malhada. Se Deus prometeu que toda malhada vai ser sua, sabe o que vai acontecer? Das ovelhas todas brancas vão nascer só malhadas. O Senhor é o Deus da genética, meu. E Ele atua sobre tudo e sobre todos. Muitas vezes nós ficamos correndo atrás do enriquecimento e esquecemos que, inclusive, até isso é fruto de Deus. Se Deus quer te dar, Ele vai te dar. E ninguém vai te segurar. Agora, tendo o que comer e o que vestir, diz Paulo, estejais contentes, porque você já tem a glória que há de ser revelada. E muitas vezes nós ficamos brigando contra Deus, esquecendo que Ele é o Deus soberano, inclusive sobre a economia. Nos dias de Josué, com os despojos dos inimigos, na restauração do exílio também acontece. Deus move agentes materiais para cumprir o seu propósito. Eu citei aqui Êxodo 12 e Ageu também, capítulo 2. Deus cuidando e levantando pessoas para suprir os seus propósitos eternos. Terceiro ponto, irmãos, sobre a visão aqui que Esdras nos apresenta sobre a ação soberana de Deus na redenção do seu povo. Deus age soberanamente sobre os governantes, Deus age soberanamente sobre a economia, e Deus age soberanamente sobre nós, o seu povo. Veja aí o verso 5. Então se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim, se levantaram os sacerdotes, se levantaram os levitas. Agora por quê? Porque cada um sabia o que tinha que fazer? Não, se levantaram todos aqueles cujo Espírito de Deus, o que está escrito aí? Todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Quem que desperta, inclusive você, para trabalhar para Deus, para realizar a obra do Senhor? É o próprio Deus. Nós somos tão miseráveis que a gente não tem nem força para isso. A nossa gratidão é tão miserável, irmãos. Você vai falar, Deus, obrigado pela obra de Jesus, pela salvação em Cristo Jesus, mas eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida, eu tenho tanta coisa para fazer em casa, eu tenho tanta coisa para fazer pelos meus filhos, eu tenho tanta coisa para fazer para juntar riqueza aqui nessa terra, que não está dando tempo para eu servir o Senhor. Se Deus não desperta meu coração, nem para servi-lo eu sou capaz. Deus então desperta aqueles que estavam dentro do seu povo para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Essa mesma ideia é apresentada também por Neemias. Todos aqueles cujo Deus despertou o Espírito se colocaram à disposição para a reconstrução dos muros de Israel, de Jerusalém. Deus é soberano, inclusive, sobre a sua vontade. É Ele que opera o querer e Ele que opera realizar. Só que ao mesmo tempo Ele olha para você e fala assim, faça. Você é responsável. A soberania de Deus, Ele não vai ficar dependendo da sua vontade. Porque se Deus ficasse dependendo da sua vontade para alcançar o seu vizinho para Cristo Jesus, sabe quando seu vizinho seria alcançado? Nunca. Ele é soberano. E Ele vai levantar alguém para ir lá fazer o serviço que você não fez. Você é responsável por isso. Mas mesmo quando você se desperta, se levanta e vai fazer, você só fez porque Deus tocou no seu coração. Deus te despertou para isso. Por isso a comunhão com Deus é essencial. Senhor, tenha misericórdia de mim e use-me apesar de mim mesmo. Deus, segura minha mão e me conduza. Não me deixe andar sozinho, porque se o Senhor assim o fizer, eu estou perdido. Mas Deus age soberanamente sobre o seu povo. O capítulo 2 vai exaltar esse fato de Deus conduzindo cada um dessas pessoas que tinham sido levadas pelo rei da Babilônia para voltarem agora para Judá, e cada um para a sua cidade. Aí ele vai citar nome por nome. Depois lá no verso 36 vai falar sobre os sacerdotes, lá no verso 40 vai falar sobre os levitas, e aí subdividindo, né, os cantores, os filhos dos porteiros, os servidores do templo. No verso 43 ele diz isso.
os 55, os filhos dos servos de Salomão, né? E assim, cada grupo e cada parte. E lá no final, ele vai dizer da quantidade que voltaram e também dos seus cavalos, dos seus camelos daqueles que foram despertados. O verso 68 vai dizer assim: alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntariamente ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 daricos, e em prata 5.000 aratéis, e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo o Israel. Veja, irmãos, Deus despertou o espírito de Ciro, moveu o coração do ímpio para dar, e despertou também o espírito do próprio povo para subirem até Jerusalém para reconstruir a casa do Senhor. Deus move os seus filhos para cumprir o seu propósito, porque Deus age de modo soberano sobre a vida de todos. 42.360 foram o número daqueles que retornaram, todos nomeados pelas famílias e cabeças que demonstraram que Deus conhece pessoalmente o seu povo, o seu remanescente. Foram citados, um a um, tantos da família do fulano de tal, tantos da família do Beltrano, tantos da família tal que exercia a função tal. Ou seja, mostrando que Deus age de modo a chamar pessoas distintas, com dons distintos, ministérios distintos, para realizar uma só obra, a obra para a honra e glória do seu santo nome. E é por isso que a igreja é um corpo, irmãos, por isso que a igreja é um colegiado de pessoas que temem ao Senhor. Ninguém consegue fazer a obra do Senhor sozinho, e é por isso que nós fomos chamados, debaixo dessa soberania de Deus, para realizar a obra que o Senhor colocou e despertou em nosso coração. Apesar do dia mau, apesar das dificuldades, apesar das situações adversas. Como citei, Deus é quem opera em nós, né? Deus é quem realiza, Deus é quem atua no nosso coração, dando tanto o desejo quanto o realizar. Veja, Deus é soberano sobre os governantes, Deus é soberano sobre a economia, Deus é soberano sobre a nossa vida, Deus é soberano sobre tudo, sobre todos, no seu tempo, no seu jeito. Ele há de cumprir os seus propósitos. Por isso, relembrando do Salmo 46, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Deus está no nosso meio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Concluindo, irmãos, nunca duvide do agir soberano de Deus. Ele age em nós e em todos. Ele age sobre nós e sobre todos. E Ele age através de nós, e sobre todos, e sobre tudo. Não duvide das promessas divinas, e muito menos do cumprimento das suas promessas. A ação soberana de Deus na redenção do seu povo é real. Mesmo os seres humanos agindo de modo livre e responsavelmente, estão sob a providência de Deus, a fim de cumprir os planos eternos daquele que rege o universo. Abra sua Bíblia ainda comigo, para a gente finalizar. Lá em Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, verso 34 e 35. Veja o que o próprio Nabucodonosor vai reconhecer a respeito desse Deus. Verso 34 do capítulo 4 de Daniel diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração
em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? O próprio rei Nabucodonosor reconhece essa soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. E, infelizmente, muitas vezes o povo de Deus tem negligenciado isso. Não seja contados entre aqueles que desprezam a soberania de Deus, mas confie plenamente nela, ciente de que, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos mal nenhum. Obedeça a Deus, confie em Deus, seja grato a Deus, ande em obediência a esse Deus. E saiba, irmãos, que mesmo diante da situação adversa, Deus continua sendo Deus. Ele é o Deus soberano.